noite, né? Boa noite. E é importante também, né, falar que cruzar os braços não é a solução do problema, então. Sim, verdade. Porque hoje o que acontece? O diagnóstico de autismo. Recebeu o diagnóstico, Rodrigo, ele recebeu o diagnóstico, ele vai ser autista para a vida toda. É isso. No momento, é isso. Beleza, mas eu como sou uma pessoa teimosa, e na prática o que acontece? Quando o pai, quando a mãe recebe o diagnóstico e entende nesse formato, que é todo o que está acontecendo no caso, recebeu o diagnóstico, vai ser autista para a vida toda. Beleza. Automaticamente os pais cruzam o braço, tanto de maneira consciente quanto inconsciente. Ah, o médico falou que meu filho é autista, ele tem esse comportamento, essa birra dele, ele é meio agressivo, ele vai ser a vida inteira assim. Pra que eu vou investir em terapia? Pra que eu vou perder meu tempo, levar ele lá pra fazer um tratamento? Então, automaticamente os pais acabam cruzando o braço, nem todos, mas eles cruzam o braço diante disso, tanto de maneira consciente e inconsciente, e os profissionais também. Ah, Rodrigo, ele é autista e vai ser assim a vida toda. E acaba cruzando os braços. Pra que eu vou estimular? Pra que eu vou criar atividade diferente? Pra que eu vou fazer uma brincadeira diferente? Se ele sempre vai ser autista, sempre vai ter esse comportamento. Então, imagina só, eu com um aluno, cara, um aluno com 14 anos de idade, diagnosticado com autismo nível severo. Um aluno que eu ficava 1 hora com ele, querendo fazer contenção. Ele ia bater a cabeça na parede, tinha que fazer todo um trabalho de contenção, mobilização em si. Aí quando eu queria bater a cabeça na parede, vinha pra me bater no caso. E essa situação desse aluno, as duas psicólogas que atendia ele antes, todas as duas, ele agarrou, primeiro uma, pegou dentro da salinha, uma sala como essa, por exemplo, ele pegou ali da cadeira dela, agarrou pelo pescoço, o cara é grandão, cara, é um touro perto de mim, né? E aí, jogou ela pra fora, deu um BO. A outra psicóloga também, agarrou pelo pescoço, machucou, bateu nela também, jogou pra fora da salinha. E aí eu recebi esse caso, e assim, tá bem difícil aqui, uma situação bem adversa, envolve a esquizofrenia também, junto com o espectro. Todo momento batendo a cabeça na parede, aqui atrás não tinha nem cabelo, já tava tudo rachado, sangrando aqui, a todo momento. Em casa, os pais tinham que amarrar no lençol. Era a solução. E ali, durante a aula, ele não tinha interesse para fazer atividade. Você dava um objeto na mão dele, um bambolê, por exemplo, ele nem pegava, não tinha força, não tinha destreza. Ou pegava aqui na mão, ele seguia. Ele só ficava andando, estereotipando, não tinha uma função nada, não falava, no caso não verbal, e não fala também ainda no momento. E aí, o que acontece? Ele tinha muita essa questão de agressividade. Vim para me bater, dar cabeçada e tudo mais, tinha que dar um calço com todo cuidado, botar ele no chão e mobilizar para ele poder se acalmar. Ficava tranquilo, passava 1 minuto, repetia isso de novo. Cara, várias vezes, dezenas de vezes durante a aula. E aí a maioria das pessoas vão pensar, pô, e aí, vai ser dessa forma pra sempre. Cara, passa 1 ano e meio. 1 ano e meio eu caminho com ele na rua. Olha que legal. Caminho na rua, ele de mão dada comigo, calminho, sem uso de medicamento. Porque o medicamento, quando ele tomava, deixava ele mais agressivo. A única coisa que ajudava era deixar ele dormir. Mas só que passava 3, 4 dias tomando medicamento, começava o efeito rebote, ficava muito mais agressivo. E esse teve ajuda dos pais, pelo jeito. Tipo, ajuda dos pais. Sim, tá sim. Os pais ali começaram a fazer um pouquinho em casa. É que é 1%. É só dizer assim. É só dizer assim, eu vou começar a fazer. Aí o resultado já vem, né? Olha que legal. Mas essa questão, já pensou se eu cruzasse os braços, pô, ele vai ser assim a vida inteira e tal, esse comportamento. Mas tem que ter persistência. Do lado dos pais, persistência do lado do profissional. E aí você olha pra trás, pô, 1 ano e meio. Caraca, aquele comportamento que ele tinha lá atrás, agora Rodrigão, tá outro. Cara, deixa eu perguntar pra você. E como você se sente? Porque deve ser muito foda, muito gratificante você ver a evolução. Cara, isso é sensacional, porque ali é um resultado onde ninguém mais deposita esperança. Dá pra arrepiar falando isso. Cara, é legal. E a maioria das pessoas, dos pais, nessas situações bem adversas, dos profissionais em si, cara, eles já não têm mais esperança, vai ser sempre dessa forma, estão ali de braço cruzado, igual a gente falou ali também, mas quando você vai ali, dá a cara a tapa, faz aquilo que precisa ser feito, confia na jornada, ou hoje tá difícil, amanhã vai ser pior, mas daqui a pouco vai vir um resultado aí, né? Que legal, fantástico. Barbosa, fala aí. Tem perguntas? Nossa senhora, o assunto ele é amplo, complexo, gigantesco, né? É verdade. A Francine Brasília. Francine Brasília, conhece? Francine? Brasília. É lá de Brasília? Brasília. Fala aí, Francine. Vamos lá. Esse é referência de verdade. Faça o curso com ele. Francine, um abraço, Francine. Pede para ele falar um pouco sobre criança que anda na ponta do pé. Legal, esse assunto é muito bacana. Legal. Francine, abração, hein? Vamos lá, criança que anda na ponta dos pés. Rodrigo, é normal o autista caminhar na ponta dos pés. Aí o pessoal tá cruzando o braço, cara.
Tá entendendo que isso é normal. Normal, caramba. Vamos entender agora na prática. Vamos entender na prática. Na ponta do pé. Aqui, ó. Só com... Aqui, ó. Meu pé aqui, ó. Só aqui, ó. No dedinho. E eu tenho situação de alunos que aqui, ó. Só na ponta do dedo, cara. Gente. Cara... Não chega a machucar, não? Já tá acostumado? Sei lá. Cara, eu vou explicar na prática esse problemão, no caso que acontece aí. Porque a maioria das pessoas não sabe o que fazer sobre a questão do caminhar na ponta dos pés, acha que é normal, é porque é autista, e aí começa a fazer terapias, aí leva na psicóloga e tal, mas quem é que vai resolver isso? É o pessoal da físio, é o pessoal da educação física em si, essa galera aí da prática. Por quê? Tem que trabalhar essa parte do desenvolvimento motor. E aí vão lá, terapia, dá remédio e tal, e faz a dança da chuva, aquela questão. Não é isso, tem que colocar a mão na massa. Então, ele tá caminhando na ponta dos pés. Qual é o problema? Ah, ele é legal, tá legal, caminhando na ponta do pé, é fofinho, é criança, é pequenininho, daqui a pouco melhora. Então, beleza. Você tá aqui, ó, com os dois... A Francine pode fazer o teste agora, ó. Fica em pé, eu vou fingir que eu tô em pé. Fica em pé, apoia o calcanhar ao chão. E aí você fica retinho assim, ó, de lado pra parede, certo? Vai ficar aqui de lado para a parede, e aí agora você vai ficar na ponta do pé. Automaticamente, eu tô sentado, mas eu vou simular. Automaticamente, quando você fica na ponta do pé, o seu corpo é projetado para frente. E aí, para você não capotar para frente, o que acontece? As suas costas vai ter que mudar. E aí, o que acontece? Não é só o problema no pé. Então, começa o problema nas costas, na coluna, a postura, quadril, dificuldade de mobilidade, cai com facilidade. Por quê? Igual eu, tenho um pesão, 44, apoiado ao chão, tem uma base. É igual o prédio, tem ali 10 pilares, a fundação. E a partir de hoje, esses pilares, só 50% deles vão começar a funcionar. Ou seja, só a ponta do pé vai começar a funcionar. E a pergunta é, você se garantiria morar com a sua família nesse prédio que está com 50% da fundação comprometida, ficando só com os outros 50%? Não. Então por que essa criança caminhando na ponta dos pés, o pessoal está achando que é normal? Tem que pisar o pezão no chão, pezão por completo, porque já está afetando nessa parte da postura, está atrofiando toda a musculatura do pé, toda a articulação em si do próprio tornozelo, além desses problemas posturais em si que vão desenvolver aí já nesse momento e a médio prazo, não vai nem chegar na fase da adolescência, vai ter aí já desgastes na articulação, sobrecarga, luxações, vai ter que tomar remédio aí para resolver outras coisas aí, enfim, às vezes tem que fazer até cirurgia aí para outros casos que se tivesse que colocar a mão na massa, fazer um trabalho de mobilidade na região dos pés, fazer um trabalho de alongamento, alongar os músculos isquiotibiais, no caso, o músculo atrás da coxa. Vou falar nessa linguagem mais simples para todo mundo entender. O músculo da panturrilha, da batata da perna, o músculo atrás da coxa, alongar toda essa musculatura, porque tá tudo encurtado. Então precisa alongar essa musculatura, precisa fazer um trabalho de mobilidade que vai ajudar nessa flexibilidade, que vai ajudar ele a caminhar melhor no dia a dia. Claro, tem situações que envolvem também a parte comportamental. Por quê? Já está caminhando um bom tempo na ponta dos pés. Então também, além desse trabalho de reabilitação, alongar, fortalecer, trabalhar a propriocepção, essas atividades específicas, também tem que fazer trabalho de reeducação para o cognitivo, para ele entender que tem que baixar o calcanhar, que é a forma correta aí de caminhar. Então é um trabalho aí longo, mas tem resultados que vêm rápido. Já tive resultado de uma aula, que o aluno já conseguiu resolver a situação, mas tem resultado aí que demora aí meses, né, para resolver tudo isso. Rodrigo, mas tem algum estudo por que disso? Porque eu nunca tinha ouvido falar, é uma novidade para mim. Vamos lá, hoje não tem um estudo em específico que diz, é porque muito? Isso, é porque aquilo outro, mas eu vou trazer umas práticas que levou alunos meus a caminharem na ponta dos pés. Então, o que acontece? Como não tem um estudo em específico que bate o martelo, é isso, é aquilo outro, vou pegar uma situação bem simples. Teve um aluno meu, menino com 5 anos de idade, foi pra praia. E na praia tem roseta, espinho. Na grama. Então ele foi pra praia, ele caminhava super bem no caso, e aí o que acontece? Aí ele, na hora de vir pro carro, espetou um espinhozinho no calcanhar. E aí, beleza, talvez deu aquela choradinha ali, a mãe tirou o espinho, mas só que ele fica latejando. E aí botou o tênis ali e veio pra casa. E aí, fica latejando. Espinho de limão ali que dói pra caramba, você tira, no outro dia ainda tá doendo. E aí ele foi pra casa, aquele pé tava doendo. Então, parei, se meu pé tá doendo, meu calcanhar tá doendo, automaticamente o sistema de defesa do cérebro não vou encostar o calcanhar no chão. Cara, é automático. Você vai na praia. Vou fazer o pessoal entender agora. Você vai na praia. A areia tá quente. Você precisa caminhar, sei lá, 100 metros para pegar o seu chinelo ali. Você prefere ficar com o pezão encostado ao chão ou você vai reduzir a extremidade ficando na ponta do pé? Ponta do pé. Entendi. Então o cérebro desse menino entendeu que o quê? Se eu baixar o calcanhar, igual eu fiz agora, tá doendo. Então tá doendo, ponta dos pés.
Aí passou alguns minutinhos, baixou o calcanhar, tá doendo, ponta dos pés. E aí o cérebro dele entendeu que, para aí, jamais encosta o calcanhar ao chão. Ah, já fica meio que... E a partir dali ele começou a caminhar na ponta dos pés, e aí nessa situação não teve encurtamento muscular, nada, a gente precisou fazer o cérebro dele entender que baixa o pé, tá tudo bem, já passou aquela dor, foi só um momento. Então tem essas situações específicas. E a maioria das situações são coisinhas de nada, que levaram o caminhar na ponta dos pés. Mas só que aquela questão de nada, aquele pilar, aquela fundação do prédio que começou corroendo ali, só um pouquinho, um farelinho, quando vê, já tá o prédio comprometido, já tá a estrutura toda comprometida. Ah, daqui a pouco melhora. Passa uma semana, 2, 3, 4, passou 2 anos, e aí já atrofiou toda a musculatura. Já começa um problema Rodrigo, só deixa eu interromper um pouquinho, porque a gente precisa falar da Intel Motors aqui, ó, porque tem coisa boa chegando, né? Ô Prato, solta aí, vamos lá. TUI, transporte urbano individual. Esta elétrica urbana inaugura uma nova categoria, um equipamento de mobilidade urbana que começou como um conceito e hoje torna realidade a paixão pela sensação de liberdade. Design inovador, até 55 km de autonomia, especial para jovens, estudantes, motoboys e grandes empresas. Toda esta inovação, somada ao ecologicamente correto de uma elétrica high-tech, surge a brasileiríssima TUI, elétrica urbana. Abandone os congestionamentos, divirta-se no caminho. TUI, mais que um meio de transporte, uma experiência de futuro. Alô, Binho, alô, João! Intel Motors, isso aqui. Você viu o comercial aí? Sensacional. Você viu que aguenta até 120 quilos também. E a autonomia também de 60 km, que ela anda, né? E a velocidade até 30 km por hora. Gente, é sensacional. Manda um WhatsApp agora no 18997664152 e garanta a sua TUI. O futuro chegou. O Rodrigo tava falando que lá na cidade dele já tem TUI, né? Sim. A garotada lá gosta, né? Pô, é bom demais. Economia, praticidade. Sim. Tudo criançada fácil. dos condomínios lá usa muito. Nossa, condomínio é perfeito. É perfeito. Então, Motors. Então, gente, garanta porque a Intel Motors é exclusiva TUI aqui em Venceslau e toda a região, beleza? Gente, isso aqui eu falo por conta própria, porque eu peguei uma amarelinha pra mim, combina com a minha loja. Sim, top. Deixa eu fazer o jabá da minha loja, da UAU também, que combina com a minha loja. Então, gente, é fantástico. Vai lá na Intel Motors, fala com o Binho, com o João, que tem promoção, tem coisa boa, ele faz um bom negócio pra você. Manda uma mensagem agora. Lá na Tiradentes. Perto da avenida ali, subindo a avenida, o supermercado da avenida, na Tiradentes ali, do lado da Intel Solar. Por acaso, Intel Motors, Intel Solar ali, juntos, beleza? Valeu, gente. Rodrigão, vamos falar agora. Vamos aproveitar o gancho aqui da motinha? Vamos aproveitar aqui, já vou fazer propaganda aqui também. Olha só, hoje a maioria... Vamos pegar nossa... Quando a gente era pequeno, o que a gente fazia? Cara, era trepar em árvore, era brincar, era na rua, eu da roça, carretilha, bolinha de gude, a gente chama lá, jogar peão. Cara, fazia isso. Saudades. Andar de bicicleta, pegava a bicicleta, andava a tarde inteira, parava lá no pé de laranja, enchia a barriga de laranja e ia andar. E hoje a maioria das crianças, eu digo que, cara, elas não sabem subir no pé de árvore. Ah, Rodrigo, mas eu moro num apartamento. Pô, eu saio lá da roça, não tem prédio, eu vou pro centro pra subir prédio, pra treinar na escadaria. Então lá não tem prédio, mas tem solução. Perto da sua casa aí, você não mora no deserto, então deve ter alguma árvore. Leva a criança pra aprender. Cara, isso é muito interessante. Pô, o meu filho tem dificuldade motora. A maioria dos autistas tem dificuldade motora. Mas peraí, eu vou comprar uma bicicletinha pra ele começar. Pra treinar o equilíbrio, pra gastar um pouco dessa energia, reduzir a hiperatividade. É uma excelente proposta. Comprar uma TUI. E depois já compra nessa aí. Ele vai adorar. Vai. Ao invés de comprar um iPhone, por exemplo, ali pra criança, celular ali, tá um grande igual você falou, que mora em condomínio, é perfeito. Sim. É perfeito. É verdade. Muito excelente a garotada. Ô, Rodrigão, agora eu quero saber um pouquinho de você. A gente até comentou antes. Fala um pouquinho dos perrengues e também do que você gosta de fazer da sua vida em si. Mas perrengue já passou muito. Ah, perrengue tem bastante, cara. Perrengue aí, cada dia é um perrengue, né? Uhum. Mas vamos citar alguns aqui na área do autismo, alguns que eu lembro aí no caso. Depois a gente vai lembrando de outros aí, né? Mas tem uma situação bem adversa. Uma situação que o que acontece? Na primeira aula, eu costumo fazer com que o pai esteja presente.
O pai comigo ali, até para mim conhecer um pouco mais sobre o filho, né? Então é mais fácil eu perguntar pro pai, diante de uma crise, o que você faz? Eu faço isso. Pai, nessa situação, o que você faz? Ao invés de eu descobrir sozinho. Então isso é sabedoria. Aí eu coloco o pai ali nas primeiras aulas, junto comigo, o pai e a mãe, e aí beleza. E aí eu recebo, então, uma mensagem, Rodrigo, eu sei que tu trabalha aí com autista e tudo mais, quero levar meu filho. Aí o que eu faço? Uma pré-anamnese, para conhecer um pouco mais sobre o aluno, o que ele gosta, preparar o ambiente, né? O que ele gosta e tudo mais, o que ele já fez, enfim, todo um passo a passo ali. Aí o pai fala, não, Rodrigo, eu quero que ele comece a fazer atividade física, porque ele tem um perfil atlético, ele é mega forte e tudo mais aí, ele já treinou e tal, e é um menino dócil, essa questão toda, falando super bem. Aí eu assim, não, beleza, até já fiquei mais tranquilo, assim, é um caso tranquilo aí pra gente resolver, né? E aí o pai assim, Rodrigo, no dia que vem trazer, o pai e a mãe, eu já confio em ti, já conheço teu trabalho lá na internet, ó, a gente vai lá no mercado e vamos deixar ele aqui contigo. Aí, beleza, isso também foi lá no início da minha jornada, né? Vamos deixar ele aqui contigo. Aí, eu assim, estranho, nenhum pai antes tinha feito isso, né? Deixado aqui e tal, mas legal, estão confiando em mim. E aí, uma situação paralela a um exemplo que eu já citei, e daí, cara, dá 5 minutos. Dá 5 minutos, ele vai lá pro banheiro, começa a forçar o vômito. Eu assim, caraca. E aí eu tento buscar conexão. E o pai e a mãe falou que ele falava. Ele entende muito bem os comandos, fala super bem e tal, se comunica, interage aí com a gente. E eu buscando conversar com ele. E ele não respondia. Eu assim, talvez é porque é diferente aqui, o ambiente aqui, ele não quer se comunicar e tá tudo bem, né? E ele tentando forçar o vômito e eu... vou tentar fazer uma contenção aqui, mudar o foco dele no caso, né? E aí depois ele já sai, já começa a me agredir, querer me agredir. Eu assim, caraca! E eu tava sozinho nesse momento, e o pai ia voltar só daqui 1 hora. E eu assim, que situação bem adversa. Daqui a pouco ele já começa a dar uns gritos altos, já começa a estirodear, dar soco na própria cabeça, já começa a morder, já começa a buscar quinas de mesa, de estrutura de ferro pra dar soco e tudo mais. E começa a bater a cabeça na parede, já começa... Cara, teve um momento ali que ele pegou, assim, ó, ele tava aqui, deu um grito alto e ele pegou e se jogou com tudo pra trás. Aí eu tava meio que atrás dele, no caso. Cara, eu consegui dar um abração ali nele, cara. Bem. Aí foi os dois pro chão ali, quase, né? E ele já levanta ali e já começa a querer me bater e tudo mais. E eu assim, cara, nada que o pai falou ali tá batendo as informações. Nada. Cara, e depois, trazendo nas aulas seguintes, cara... A situação, isso ali prevaleceu durante quase 1 ano, praticamente, assim, naquela situação ali. Daí depois de um tempo que eles começaram a abrir o jogo. Em casa ele tem esse comportamento, aquilo, outro. Mas... Mentiu? Cara, isso é complicado, cara, porque tem um jogo aberto. Eu sei que muitas vezes os pais têm essa dificuldade de achar alguém de confiança, muitas vezes as pessoas já ficam criticando, julgando, mas ali foi uma situação bem difícil, porque eu tinha me preparado para uma realidade, aquilo que eles passaram, mas era, cara, totalmente oposta. Então foi uma situação bem adversa mesmo, cara. E tem uma outra situação também, então essa situação ela é bem polêmica, então quando eu jogo lá nas redes sociais lá, tem, daí os pais puxam para um lado, outros para o outro ali, mas tem uma situação de uma mãe que traz o filho dela, filho com 7 anos de idade, para fazer atividade, e lá no meu espaço tem a recepção, quando entra ali, e na sequência tem um frigobar, tem vários sucos, frutas, cafezinho ali, barrinha de cereal, paçoca, bala. Rodrigo, mas tu dá bala pro aluno? Isso ali me ajudou a resolver situações de seletividade alimentar, que ele só comia arroz seco lá dentro de casa e agora começou a chupar uma bala. É um resultado. Então, o que acontece? Aí a mãe, primeiramente, ela passou as informações sobre o filho, e eu assim, vai ser um menino tranquilo, e ele veio para fazer as atividades. Eu vou trabalhar diante dos objetivos ali que ela passou, e vamos ver o que tem que trabalhar mais ali, né? Cara, ela só chegou, eu assim, oi, tudo bem, eu sou o Rodrigo, conversei com você, aí deu uma boa tarde ali para ela, isso era 2 horas da tarde, e ela assim, isso aqui é uma academia ou é o quê? Que tem esse pote de bala, isso aqui nem deveria ter aqui. Deu assim, não, isso aqui... E quando eu comecei a explicar, ela assim, e aquilo ali? Ela já veio com um pensamento de julgamento, né? E aquilo ali é paçoca, dá paçoca para os alunos? Eu assim, mãe, isso aqui eu ajudo a resolver situações de seletividade alimentar. Mas enfim, o coração dela já fechou ali, ela já não queria mais ouvir nada, né? Ela tava cheia da razão. Então, aí o que acontece? Ela senta na recepção, o menino, cara, super dócil, um menino muito inteligente, começou a fazer as atividades, vi que ele tinha um pouquinho de dificuldade na parte de equilíbrio, eu colocava ele em cima de um bozu, cama elástica, ia ajudando ele, e ele falava bem baixinho, mas ele falava assim, tô gostando, todo momento tô gostando, passa um minutinho, tô gostando. E a mãe lá na recepção, a gente chama urubuzando no caso, né? Eu fazendo as atividades, o menino tendo algumas dificuldades, mas ele curtindo aquele momento, dá pra ver no sorriso dele, no olhar dele, mas a mãe não cortou o cordão umbilical,
umbilical. Tipo... E o que acontece? Ela a todo momento assim, filho, se tu querer parar, tu pode parar. Filho, não tenta se esforçar muito. Ela a todo momento, cara. A todo momento. E eu assim, é desse tipo de mãe que eu gosto. Vamos ver até onde ela chega. Aí eu começo, eu começo a intensificar essa questão. Eu levo ele para outras atividades, começo a ter uma conexão melhor com ele, a mãe fica lá na recepção, ele começa, eu gosto de trabalhar muito a conexão, e ele começa a se distanciar da mãe, no caso, começa a fazer as atividades tendo uma autonomia. Então começamos a jogar basquete e tudo mais, e coisas que ela tinha falado no áudio ali que ele não fazia, ele não curtia nada, e ele começou a fazer e tava indo super bem, muito bem ali, tava, cara, excelente, assim, pô, esse menino aqui ficar um mês aqui, ele vai tá voando, né? E a mãe assim, filho, cuidado aí com essa bola, filho, cuidado aí pra subir, é muito alto, e filho, se tu querer vir aqui pertinho da mãe, tomar uma aguinha, pode vir aqui. Tinha dado 5 minutos, né? Não tinha nem tempo pra tomar água. Muita proteção. Muita proteção. Eu assim... vamos ver onde é que ela chega. Aí eu pego ele, tem 2 andares, eu levo ele para o segundo andar. Vamos lá, a gente vai fazer algumas outras atividades. Aí daqui a pouco ela assim, filho, se tu querer descer para fazer atividade aqui embaixo, pode descer. Cara, ela super protegendo. Aí eu pego, levo ele para nesse segundo piso, começo a fazer umas atividades e tudo mais, e ela a todo momento, a mãe tá aqui embaixo. Filho, será que aí não é muito alto para ti? Filho, vem aqui embaixo. Aí daqui a pouco eu vejo um pezinho na escada, ela subindo. Aí eu assim, mãe, olha só, agora nós vamos naquela salinha, nós vamos conversar. Eu assim, quando é que tu vai cortar esse cordãozinho aí umbilical? Porque você tá fudendo. Eu falei nesse nível pra ela mesmo. Tô nem aí se ela ia me pagar. Não, como diz o outro, não quero o dinheiro ali, né? Real. E no caso é particular, então era realidade. Se eu tô focado no dinheiro, eu ia assim, tá, mãe, nós vamos descer e tal. Mas tem que dar no meio mesmo ali, pra entender a realidade no caso. Mãe, você agindo dessa forma, seu filho é pequeno, daqui a pouco ele vai estar grande. E aí? Talvez ele ache um amiguinho, você vai ficar todo momento interferindo, ele vai chamar namoradinha, você vai ficar lá junto com eles. E aí, daqui a pouco ele tá com 32 anos de idade, você já vai estar velhinha. E será que você trabalhou independência e autonomia que tinha que trabalhar com ele? Dessa forma, você tem que resolver a sua ansiedade também, essa super proteção, senão seu filho nunca vai evoluir. E é claro, ela nunca mais trouxe o filho dela pra fazer atividade comigo. É sério? É sério? Assim, dá pra entender um pouco a mãe jogar... Sim. Porque, claro, é complicadíssimo. Sim, mas você mostrou pra ela que... É a realidade. E que o filho dela é pro bem do filho dela. Sim. Eu poderia dar a verdade pra ela com açúcar, mas eu dei a verdade sem açúcar. É o que ela precisa. E acontece muito disso? Dos pais dar mais trabalho do que os filhos? Sim. O que deve ser muito normal. Teve situação, assim, da criança já chegar, outros perrengues ali também, a mãe já pegar a criança já, assim, catarrando, chorando dentro do carro pra vir pra fazer atividade ali, e a criança já toda agoniada ali, mas você vê que a criança tá mais agoniada, se comportando daquela forma, porque a mãe tá toda agitadona, toda nervosona ali, tudo mais. E se ela tivesse mais calma, a criança estaria mais calma. É questão de energia, a criança sente muito isso, né? Sente. Vixe, demais. Cara, gente, muito legal. Mas já teve um perrengue aí também, cara. Então, uma situação de um aluno, assim, porque muitos não têm essa autonomia também de estar lá, de fazer as necessidades, no caso, né? Então, já teve aluno de pegar e já tirar a roupa, abrir a perna e fazer ali mesmo. Número 1, número 2 ali, e sair correndo e... volta aí fechar o espaço aqui pra higienizar tudo aqui, né? Entendi. Tem?